Bom, é aquela velha discussão do copo meio vazio e do copo meio cheio, depende de como você enxerga. Para muita gente, foi até um alívio. A derrota para o Strongest poderia ter sido pior, pelos gols que eles perderam e também se não fosse pelas grandes defesas, pelo jogo espetacular que mais uma vez fez o incrível goleiro Fábio. Já outros entenderam que o Strongest não foi um time tão forte assim, que a equipe até se comportou bem fisicamente diante das dificuldades de um jogo a 3.600 metros e que poderia até ter conquistado um empate, né, um resultado mais positivo nesse desafio que é jogar numa altitude desse tamanho. Foi sobre isso também que o técnico Fernando Diniz falou em entrevista coletiva após o jogo. Eu vou trazer aqui para vocês. O Diniz classificou como algo quase criminoso jogar nessas condições. Será que realmente é isso? Dá para a gente falar dessa forma? O Fluminense poderia ter arrancado pelo um empate? Esse risco ele foi bem calculado pela comissão técnica? Foi a estratégia correta? O Diniz também falou sobre isso. Teve uma entrevista do Alan bem bacana também que eu vou trazer aqui para vocês neste vídeo para a gente acompanhar o que disseram os personagens desse jogo e em cima disso também fazer uma rápida análise para eu poder trocar essa ideia com vocês, porque eu vi que tem muita gente divergindo, mas a maioria, pelo menos, concordando de que, de fato, foi a melhor decisão e que o time se comportou bem diante das circunstâncias. Deixa aí seu like para você não esquecer, muito importante, né? Sempre lembrando, não custa nada, só deixar aqui o dedo no like. Pode ser depois também do vídeo, se você não gostar, pode dar dislike também. Você que manda aqui, deixe seu comentário. O mais importante, se inscreva aqui no canal do Lessa. Todos os dias estou aqui fazendo a cobertura diária do Tricolor, trazendo informações, apurando tudo que acontece na cobertura do Flu. Você encontra aqui e agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre o jogo de ontem. Esse vídeo é em parceria com a 1xBet, que é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo, que está apoiando, acreditando aqui no meu trabalho no canal. Por isso, se vocês puderem me dar essa força, me ajudar, fazendo aqui o seu cadastro na 1xBet, nesse link que está aqui no comentário fixado, é só ir aqui, clicar e fazer seu cadastro. Utilize o cupom UXLESSA, 1xLESSA, para ter bônus exclusivo aqui no canal. O final de semana já está aí, vem muitos jogos por aí e, claro, tem Fluminense, Corinthians e Fluminense lá na Arena. Estarei lá para fazer essa cobertura em loco para vocês, cobertura super especial. Então, eu peço para que vocês puderem chegar junto aqui, clicando nesse link da 1xBet. Dessa maneira, vocês me ajudam demais. E, claro, já faz seu depósito, a sua fezinha para o final de semana aí. Já tem mercado para o jogo do Fluminense e para vários outros jogos. Conto com vocês. Muito bem, galera. Antes de trazer aqui a coletiva do Diniz, a gente falou sobre isso na live de ontem. Eu tenho a percepção que num jogo como esse é impossível você crucificar alguém por uma atuação ruim, você apontar o dedo e dizer que jogador X ou Y não correu, o time poderia ter se esforçado mais. Eu acho que esforço não faltou. Só de entrar em campo e jogar nessas condições já é um esforço absurdo, já é um esforço bizarro. Eu acho que todo mundo correu, se desdobrou para fazer um papel digno. A equipe que foi escalada, a gente tinha baixas expectativas de que teria condições enfim, de apresentar um futebol bonito nessas condições, era quase impossível, né? Tem a falta de entrosamento, é um time que não joga junto. E porque esse time, não exatamente igual, mas quando o Fluminense utilizou o time reserva aqui, não teve boas atuações. Então, tudo isso indicava que dificilmente com essa equipe o Fluminense conseguiria um bom resultado. Só que a gente tem que analisar também o que o jogo te propõe. Eu esperava um The Strongest muito mais intenso, pressionando desde o início, dando aquele sufoco para já dar aquele susto, altitude, né? Os jogadores pressionados acabam perdendo a cabeça, o cansaço, mas não, foi um jogo em que eles também cadenciaram. Em certo momento do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu até ter um certo domínio, teve mais posse de bola, mas depois, né, foi perdendo fôlego também, e aí tentou controlar o jogo no primeiro tempo, mas sem levar perigo ao gol adversário. Eu estou dizendo isso porque com um pouquinho mais de capricho em alguns lances, com um pouquinho mais de qualidade em alguns lances, dava até para ter conseguido um resultado melhor. Foi a sensação que eu tive. Tá? Repito, não vou julgar ninguém por esse jogo. Só que alguns jogadores, como o Thiago Santos, o Papo Pirani, na minha opinião,
se esforçaram muito, como sempre, todos, mas são jogadores que, mesmo aqui, fora dessa situação, já não vêm atuando muito bem. Então, tem análise do que foi o jogo e análise do que vem acontecendo. O time não vem jogando bem em alguns jogos, né? Esse jogo é um jogo com características diferentes? Claro que sim. Mas a gente também tem que tentar entender o que está acontecendo, porque senão, cada jogo a gente vai ter uma desculpa. A altitude, obviamente, não é uma desculpa, né? Mas é fato que tem muita gente que está com o pé atrás e está preocupado porque o time não vem desempenhando bem. E ontem tem lances que não dependem, não é uma questão de altitude. O gol não é uma questão de altitude, o gol que o Fluminense levou. É falta de atenção. O próprio Diniz falou isso em entrevista coletiva. O pessoal discordou. Algumas pessoas. Mas, pô, altera a velocidade da bola. O Fábio poderia ter pegado. Na boa, o Trivélio sai lá de trás. Eu vou mostrar esse lance depois. Mas o Trivélio sai lá de trás, passa por todo mundo, antecipa e bate muito bem na bola, mérito dele. E é muito mais falta de atenção do que propriamente altitude. Alguns erros de passe, algumas dificuldades técnicas no domínio da bola. Não é altitude, é qualidade mesmo. E aí teve as bolas longas também, né? O Fluminense tentou utilizar as bolas longas como artifício para. E eu acho até que era uma estratégia que poderia dar certo desde que você conseguisse acertar esses lançamentos. E aí, eu falei isso antes do jogo, mas só que acertar os lançamentos num lugar em que a bola vai mais rápido, que você não tem o mesmo tempo de bola, é mais complicado também. Então o Fluminense eu acho que evitou perder, errar passes na frente da área, né, ceder contra-ataques para o adversário. Acho que tentou jogar de uma forma diferente, para brigar por uma segunda bola. Teve um lançamento do Thiago Santos que foi muito bom, e o Lelê ajeitou de peito, se eu não me engano foi o Lelê, depois o Isaac bateu, mas acabou não funcionando. E aí o Fluminense depois tentou voltar para suas características, o Diniz ficou desesperado lá para fazer com que o time tocasse mais a bola, só que realmente não funcionou. Eu acho que não necessariamente você vai correr mais utilizando a bola longa. Você tem que ter um jogador com essa característica para segurar essa bola lá na frente, né? E esperar o time sair de trás. E isso acabou não funcionando. E eu acho que dificilmente por mais que você pense bem, seja jogando dentro da sua característica, ou esteja tentando fugir um pouco para tentar algo diferente, acho que a dificuldade do jogo ela seria a mesma. Ficou muito ruim porque também tecnicamente os jogadores cometeram muitos erros. Agora, é claro que o cansaço, conforme o tempo vai passando, afeta também a qualidade técnica do jogo e do time. Isso é evidente. Portanto, não é um jogo que a gente tem que tirar esse jogo como modelo, como exemplo, para criticar e para elogiar bem. Ou para elogiar, que é o caso do Fábio. O Fábio, sim, que é goleiro, tende a sofrer muito mais com as bolas rápidas e fez um jogo espetacular. Mas, enfim, é a minha visão que eu tenho. Eu acho que com o time titular, o Fluminense teria tido chances de conseguir até um empate, mas não tem como ter essa certeza, né? Foi um risco calculado. E o Fluminense está muito perto de uma classificação, mesmo tendo perdido o jogo. Acho que isso é importante ressaltar. Mesmo tendo perdido, está a um empate das duas rodadas finais de conseguir essa vaga. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo que eu vou lançar aqui ainda hoje, com outros detalhes, e aí a gente vai fazer um estudo completo aqui do que o Fluminense precisa exatamente para garantir essa vaga. Vamos assistir o que disse aí o técnico Fernando Diniz depois do jogo. Eu acho que é o seguinte, boa noite primeiramente. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular, tomou 3, podia ter tomado mais, porque é muito diferente o jogo. Muito diferente. E não é só o desgaste físico. O jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra no nível do mar. Então você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Então é um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar era esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Então trazer os jogadores aqui, que estava o Marcelo, Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência
desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não. Então o planejamento foi assim, pensando na sequência e trazer um time com saúde, e o time conseguiu competir. A gente errou muita coisa da parte técnica, além dos efeitos da altitude. Eu acho que psicologicamente a gente suportou bem os efeitos da altitude. É difícil, os jogadores se desgastaram. É um time jovem que tinha bastante saúde, também é uma experiência, assim que a gente vai formando o jogador. Então acho que eles conseguiram se empenhar ao máximo. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Agora é olhar para frente, começar a pensar no Corinthians e nas próximas competições. Então, começando com essa fala aí do Diniz, né, sobre altitude. Eu vou discordar dele da forma como ele falou. Você pode dizer, vir jogar aqui nessas condições é muito difícil vencer, né? A bola fica mais rápida, os jogadores erram coisas que normalmente não errariam, então é um jogo totalmente diferente, né? Que é muito complicado, o retrospecto diz isso. Tudo isso aí, ok, e é uma verdade. Agora, que é desumano, que é quase um crime, cara, não é legal falar isso porque o Strongest, se ele não joga em La Paz, ele não saiu por exemplo, de Santa Cruz de la Sierra, ele não saiu do nível do mar para ir mandar jogo na altitude para sacanear os outros times. Bolívar, Strongest, Real Potosí, que é de Potosí, os times lá de Oruro, essas equipes elas jogam na altitude porque elas são de lá. Então você vai impedir uma capital de um país de receber jogos de futebol porque eles estão num lugar muito alto, eles estão numa altitude extremamente elevada. Você vai excluir então esse país dos eventos esportivos, vai excluir então o futebol de La Paz, você vai tirar o futebol de lá. Eu acho que não é porque é uma coisa cultural, é uma coisa que a gente já se acostumou a ver. E é a exceção. O Fluminense não vai jogar 10 jogos na altitude, 5, 6 jogos, é um jogo, né? Quando um time tem que ir lá na altitude, geralmente é um jogo no ano, dificilmente é mais que um jogo no ano. É uma coisa que todo mundo já sabe como é. E é realmente muito complicado, difícil demais, é muito ruim, deve ser uma sensação horrível, né? Eu imagino, se a gente. Tem gente que sobe o lanche de escada e já tá cansado. Você imagina o cara que tem que correr. Então é muito ruim. Agora dizer que é criminoso, que é algo desumano, eu já não concordo muito, porque se tivesse ganhado o jogo, talvez o discurso não fosse exatamente o mesmo, sabe? Eu acho que também é um pouco de falta de respeito com as pessoas que são de lá, com os times que são de lá. Porque imagina, sei lá, vai jogar o Strongest, vai enfrentar o Fluminense nas 4 horas da tarde, moça bonita. Né? O cara fala, não quero jogar, muito calor aí, é desumano, calor desumano. Vamos jogar em São Paulo, vamos jogar no Sul, sabe? Então é isso, são as condições geográficas, é assim que funciona. é, e assim, os clubes jogam lá porque eles nasceram lá, eles são de lá, então não seria justo tirar o jogo de lá. Eu já teve essa discussão por muito tempo, e eu acho que é isso, é uma questão de você tem que ir lá, vai sofrer um pouco, e normalmente essas equipes não avançam, essas equipes não ganham nada. Então, assim, eles ganham lá, mas depois fora, normalmente não ganham. Então, é isso, cara. Faz parte, faz parte, faz parte da nossa realidade aqui, enquanto continente sul-americano. Jogar desse tipo de altitude tem que ficar registrado que assim, o princípio da igualdade ele fica maculado, porque não é igual. É muito desigual jogar aqui. Muito desigual para todo mundo. Então não adianta você... Eu não sei qual que seria a medida, mas não dá para jogar aqui. Assim, não é igual. As pessoas vêm porque a gente é obrigado a vir a jogar. Mas não é uma coisa aceitável vir jogar acima de 3 mil metros de altitude. Quando bate 2.600, 2.700 já muda bastante o jogo. Mas acima de 3 mil é muito pior. Então é isso, sobre essa situação da altitude é o que eu falei. Eu acho que, cara, perdeu. Eu concordo, eu sei que realmente não é igual, pô. Claro que não é igual. Mas é isso, cara, a realidade é essa. Já sabe que vai ter que jogar lá, já sabe que vai ser assim. E aí, falando dessa forma, para mim não é a melhor maneira de colocar esse assunto, sabe? Eu acho um pouco desrespeitoso em relação às pessoas que são de lá. Mas eu vou seguir aqui com o Alan. Fluminense que não levava gol de bola parada há 27 jogos. Levou contra o Botafogo a partir de bola parada, né? E agora contra o Strongest. Uma declaração do Alan, que hoje entrou no segundo tempo, que eu achei bacana também de trazer aqui. Lá na Zona Mista, um conteúdo enviado pelo Christian Baeta, grande amigo Christian Baeta, do canal Resenha de Primeira. Quem puder lá depois segue o Christian lá no Resenha de Primeira.
É só se inscrever lá no canal dele, dar essa moral também. O Christian estava lá ontem fazendo a cobertura desse jogo e gentilmente me cedeu aqui essa entrevista do Alan. Vai estar agora um ano, né? Em junho. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse retorno seu, como é que você está vendo o clima da torcida melhorando bastante também nesse ano. Cara, assim, pra mim sempre foi um sonho poder voltar, né? Sim. Tipo, o time que me abriu as portas, o time que me revelou o futebol, então assim, minha gratidão vai ser eterna pelo fim, né? Então, fica triste, né? Por acabar não conseguindo estar jogando direto, mas sabe como é o futebol. Acabei tendo algumas lesões, mas vou continuar trabalhando. Bacana, gratidão. Infelizmente o Alan, diz que a gratidão dele vai ser eterna. Infelizmente o Alan não aconteceu, né? É uma pena. Foi uma aposta, né? Todo mundo queria muito que o Alan tivesse dado certo, mas até o momento ele não conseguiu ser útil, ele não conseguiu jogar um bom futebol, ele não conseguiu ser de fato uma peça importante desse elenco. Acho que dificilmente vai acontecer, até por questões físicas também. Mas é uma pena. Foi uma tentativa. Mas o Alan é um cara muito querido, acho que muito querido pela torcida. É um jogador que, se tivesse uma forma melhor, né, parece que ele não tem realmente mais condições de atuar em alto nível, de render fisicamente em alto nível também. Poderia ser uma peça muito importante dentro desse elenco. Mas é isso, galera. Deixe o like, o seu comentário. O que vocês acham sobre isso, sobre essa fala do Diniz? Concordam, discordam? Enfim, quero ver vocês também aí. Vamos que vamos. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. Fiquem ligados, porque mais tarde vai ter mais um vídeo aqui. E eu tô partindo para São Paulo hoje ainda, para já começar a cobertura direto lá de São Paulo, desse Corinthians e Fluminense, que vai ser um jogão certamente. Um abraço.